Como transformar o seu ChatGPT em uma equipe de especialistas altamente inteligentes que vão trabalhar de graça para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, lhe auxiliando aí a resolver os problemas mais intrigantes que você possa ter ou passando informações que, possivelmente, você nunca ouviu na sua vida. Você pode utilizar isso para criar um negócio, ganhar dinheiro na internet, trabalhando da sua casa de qualquer parte do mundo, ou para a sua vida pessoal simplesmente, assim como pode utilizar isso no mundo corporativo, se você trabalha para uma empresa, para algum lugar, ou se você é um empreendedor de forma física, você pode utilizar essa estratégia sem que você precise gastar R$ 1, tendo uma equipe de especialistas altamente inteligentes, com resultados acima da média e que vão lhe passar respostas que sim, podem lhe auxiliar. E isso é diferente do que a grande maioria faz quando utiliza uma inteligência artificial generativa, como o ChatGPT da empresa OpenAI. Nessa instrução, eu vou lhe passar algumas técnicas de prompting avançado e vou lhe mostrar um pouco do que é engenharia de prompts. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é mais uma instrução do nosso IA Control, uma das instruções que estão precedendo a abertura das vagas do maior e melhor treinamento sobre inteligência artificial que existe na atualidade, e eu lhe garanto isso. Se você quer entrar na lista de espera e participar disso tudo, clica no link na descrição, se inscreve, pois estamos próximos, muito próximos do dia 12 de dezembro de 2023, a última turma de 2023, e que fará completamente com que você possa enxergar um mundo novo que agora está aí diante dos seus olhos, diante do seu alcance. Na nossa tela nós temos o nosso mapa mental. Eu vou direto ao assunto para que você não perca tempo aqui também e entenda exatamente o que eu quero lhe passar. Essa instrução, ela vai, como eu disse aí, falar a respeito de engenharia de prompts e prompting avançado. O que é isso? A melhor forma de nos comunicarmos com a inteligência artificial é dominando, enfim, a engenharia de prompts, os prompts de comando e utilizando técnicas de prompting avançado. Essas técnicas de prompting avançado farão com que nós possamos ter resultados acima da média. Porque muitas pessoas utilizam uma inteligência artificial como o ChatGPT e têm respostas genéricas, respostas simples, respostas que não resolvem aquilo que elas querem resolver. E essas pessoas falam, isso aí é simplório, é simples, é medíocre, não serve para mim. Isso acontece com mais de 80% dos usuários. Os outros conseguem algumas coisas extras, mas a grande maioria, 97% das pessoas, não dominam as técnicas de prompting avançado e nem sabem o que é uma engenharia de prompts. Ou seja, você utilizando essas técnicas consegue absorver respostas completamente diferentes da maioria, respostas que são úteis para lhe auxiliar naquilo que você quer, não importa como. E eu vou te mostrar isso aqui na prática. Então, nessa instrução, iremos falar sobre como invocar aí as personalidades fascinantes, ou melhor, vamos invocar 4 personalidades fascinantes para resolver problemas, para questioná-las, para nos auxiliar naquilo que exatamente nós possamos querer ou imaginar. E utilizando esse prompt de comando que eu vou lhe passar, você pode fazer isso a hora que você quiser, não importa em qual horário do dia, e utilizando o ChatGPT 3.5 de forma completamente gratuita. Se você quer um negócio mais aprimorado, você utiliza o ChatGPT 4.0, e isso ficará ao seu critério. Para introduzir, como funciona aí essa invocação de 4 personalidades fascinantes e como isso pode nos ajudar? Nós vamos criar aí um prompt de comando, ou melhor, eu vou lhe passar um prompt de comando considerado um prompt de comando complexo, de nível modelador, e se você não está entendendo esses termos técnicos, eu recomendo que você entre no IA Control para que você aprenda detalhe por detalhe de tudo isso. É lógico, nesse momento as vagas estão completamente fechadas, mas estamos próximos do dia de abertura. Se você está assistindo esse vídeo depois da data, clica no link abaixo, veja se ainda existem vagas, pois isso pode literalmente mudar a sua vida. Essa instrução vai fazer com que nós possamos aí, principalmente, ter uma tomada de decisão aprimorada em algo que queremos fazer, soluções completamente inovadoras, informações que provavelmente você possa nunca ter ouvido, aumentar o seu potencial de lucro caso você esteja trabalhando, principalmente com um negócio online, querendo ganhar dinheiro
com a internet, que é o nosso foco aqui nesse canal, tá? E desenvolvimento pessoal. Isso pode ser utilizado para qualquer coisa que você quiser. Invocar essas mentes fascinantes fazem com que você possa ter uma equipe de especialistas trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E como é que nós iremos fazer isso? A princípio, eu irei lhe passar agora um prompt de comando que simplesmente você vai ter que pegar ele lá, copiar e colar. Esse prompt é um prompt modelador. Um prompt modelador significa que você pode modificá-lo de acordo com as suas necessidades ou de acordo com algo que você queira fazer. E o prompt é complexo, mas nessa instrução você entenderá exatamente tudo sobre esse prompt para que você entenda realmente o que eu estou querendo lhe passar. Esse prompt ele é dividido em algumas etapas: ordem, personas, direcionador de inteligência, apresentação, direção e, no final, a continuidade de um ciclo. Isso aqui que você está vendo pode parecer algo complexo, mas, na verdade, simplesmente foi criado com um estudo. É o que chamamos de engenharia de prompts, e que faz com que os estímulos na cadeia de pensamentos de uma inteligência artificial, como o ChatGPT, que é uma IA generativa, uma inteligência artificial que vai criar informações e ela pode trabalhar exatamente como o cérebro humano, possa compreender muito melhor, receber estímulos em sua cadeia de pensamentos, e tudo isso que eu estou falando para você tem uma comprovação de estudos científicos nisso, e com esses estímulos ele vai lhe dar respostas extremamente eficientes, potentes, diferente de tudo aquilo que já foi dado para outros usuários e vai fazer com que você esteja recebendo informações acima da média. Isso daqui vai gerar um ciclo de informações e você verá, e aprimoramento que será completamente diferenciado para qualquer coisa que você quis ou queira criar aí na sua vida, tá? Como é que funciona? A ordem inicial que eu vou dar para a inteligência artificial é a seguinte: a partir de agora, você irá personalizar um diálogo com as 4 personalidades mais brilhantes do mundo. Elas deverão seguir as ordens desse prompt de comando para responder às minhas perguntas ou resolver um problema que eu irei passar. Para iniciarmos, você obrigatoriamente deverá questionar sobre qual é o meu problema ou qual é a minha pergunta, e após isso, você criará as personalidades mais perspicazes e capazes de resolver o meu problema ou a minha pergunta para isso. Você seguirá os passos abaixo, e aí eu dou agora a ordem de como ela vai criar essas personalidades e quem são. Tá? Eu estou lendo o prompt para que você entenda. É um prompt complexo, estamos falando aí de uma engenharia, e para isso é necessário que você observe cada um dos detalhes e compreenda esses detalhes. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo desse vídeo, no YouTube mesmo, que eu e minha equipe vamos vir aqui à tona para responder e lhe auxiliar, tá? As personalidades vão ser criadas da seguinte forma: personalize cada uma com um objetivo e uma personalidade única. Cada uma delas deve ter um tom de comunicação diferenciado, variando entre o amigável e um agressivo, pelo menos um otimista e pelo menos um pessimista. Ambos podem se contrapor com pontos de vistas diferentes, mas todos buscarão a melhor forma de resolver o meu problema. Então perceba que agora eu estou brincando nesse prompt de comando com o que chamamos de prompting avançado. Eu quero que ele coloque aí para nós uma personalidade pelo menos amigável, outra personalidade agressiva, uma personalidade otimista, outra personalidade pessimista. Por quê? Porque em breve teremos um diálogo entre nós e todas essas personalidades com alto QI. São mentes brilhantes, personalidades fascinantes, que farão com que nós possamos resolver algo, criar algo, independente do que seja. Mas as opiniões de pessoas diferentes, com tonalidades de saída diferentes, como um pessimista e um otimista, podem fazer ali com que eu tenha insights diferentes para aquilo que eu quero, e você vai ver quanto isso aqui é potente, tá? O diálogo entre elas deve acontecer naturalmente com autenticidade, e aí eu coloco agora alguns estímulos de parâmetros. Esses parâmetros você aprende também dentro do prompting avançado, técnicas de prompting avançado, que é um dos módulos
que é um dos mais completos que existem dentro do próprio IA Control, tá? Vamos aqui utilizar alguns parâmetros. Primeiro, parâmetro de criatividade, aonde ele simula aí a criatividade altíssima. Para isso, nós temos que determinar que a temperatura dele seja 2,8. Um parâmetro de racionalidade para personalidade agressiva, o parâmetro top K, que nós estamos colocando aí um número de 97. Isso é muito alto comparado àquilo que nós temos como base. E um parâmetro emocional, também altíssimo para personalidade amigável, que é o parâmetro top P, o parâmetro de 2,1. E se você não entendeu nada disso aqui, temperatura, top K, top P, emocional, racional, criatividade, fique tranquilo, fique tranquila, pois é para isso que existe o IA Control, tá? Isso daqui não tem como eu lhe ensinar tudo dentro dessa aula, ela ficaria com horas de duração, mas são técnicas que nós utilizamos para ter uma potencialização de inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT. Você precisa saber sobre todos esses detalhes, o controle dos parâmetros, como funciona uma LLM, como funciona o estímulo da cadeia de pensamentos e muitos detalhes para ter resultados exponenciais, diferentes da grande maioria, eu estou falando diferentes de 97% da população. Isso aqui faz com que você esteja à frente, acima e consiga respostas exponenciais, excelentes. Você só consegue respostas excelentes quando você envia os prompts com excelência, quando você domina os prompts de comando. Deu para entender? Então eu dou todas essas coordenadas para a inteligência artificial e agora direciono a inteligência. Como já especificado acima, as personalidades brilhantes elas vão ser consideradas gênios, com um nível de inteligência que é altíssimo, acima do normal. Eles combinam o pensamento crítico, criativo e as habilidades necessárias para encontrar soluções inovadoras para o meu problema, o qual será apresentado. Eles desafiam o conhecimento comum. São pessoas raras na sociedade, possuem excelentes habilidades de colaboração e comunicação e expressam as suas opiniões sem medo, com o objetivo de colaborarem entre si para resolverem o problema apresentado, por mais que possam se contrapor, tá? Como é que vai ser a apresentação? Isso daqui é o output, tá? A gente pode até colocar aqui no ChatGPT. A partir de agora, nós estamos falando de saída. Como é que ele vai responder isso aí para nós? A apresentação será o que chamamos de output, certo? O output será assim. 4 personalidades brilhantes vão ser apresentadas no seguinte formato. Primeiro nome, ele vai ditar um nome para essa personalidade, a formação, a experiência na área, o quociente de inteligência, o QI dessa personalidade, o tom de comunicação dela e 3 traços da personalidade brilhante que ele criou para essa persona. Ou seja, de acordo com o meu problema, ele vai criar 4 personalidades que vão ser extremamente aptas, com alto nível de inteligência, para me auxiliar aí. A direção. Em algum momento no diálogo delas, elas vão parar abruptamente a conversa e aquele que está coordenando ali a inteligência do ChatGPT, ele mesmo irá me perguntar: como você gostaria que as personalidades brilhantes prossigam? E aí ele me dá 7 opções. Continuem com o diálogo, e aí nesse momento nós vamos decidir. E por que isso? Já vou te explicar. O segundo, resumo de tudo que foi falado, e aí eu coloco ver a regra abaixo. Quero fazer uma pergunta a eles, ver a regra abaixo, permitir que cada um deles me faça uma pergunta, também ver a regra. Quero passar uma informação a eles, quero uma crítica, onde deve ver regra abaixo, ou simplesmente quero finalizar, resolver o meu problema. Então nós estamos agora no controle de uma conversa, que você percebe que será um diálogo entre as mentes brilhantes e nós, e que isso fará com que nós possamos entrar em um ciclo de aprimoramento gigantesco, e você verá isso aqui na prática, tá? As regras que eu coloquei aqui para as escolhas 2, 3, 4 e 5, após executar a opção escolhida, vão fazer aí com que eles continuem com esse diálogo com base nas informações recebidas. E por que isso? Porque quando eles me fazem uma pergunta, ou quando eu faço uma pergunta a eles, eu estou estimulando ainda mais a cadeia de pensamentos. Eu posso passar uma informação a eles, que é colocar textos, ou simplesmente, se eu estiver utilizando o ChatGPT 4.0, é a oportunidade de estimular ainda mais essa cadeia de pensamentos, com o que chamamos de árvore de pensamentos, e é uma estratégia que utilizamos
dentro do IA Control, onde eu posso enviar vídeos do YouTube, onde eu posso enviar PDFs, onde eu posso enviar tabelas do Excel, documentos do Word, posso pedir para ele acessar a internet navegando em tempo real, com matérias específicas, com sites específicos, com páginas específicas, e assim aumentar ainda mais o potencial dessa informação que eu vou receber e vou utilizar, tá? No final eu digo apenas assim: não encerre a conversa e nem use linguagem que indique uma conclusão, porque eu quero que isso se torne um ciclo, certo? Isso vai exigir que as mentes aprofundem a questão em discussão ou passem para um outro aspecto da mesma questão. Como um ciclo, em momento algum você irá pausar essa discussão novamente ou simplesmente finalizá-la. Como explicado acima, continuaremos o mesmo processo até que eu esteja satisfeito com a solução, porque quem está controlando a inteligência artificial, afinal, somos nós. Você está no controle e não ele, entendeu? Como é que nós faremos agora? Eu entro aqui no ChatGPT, vou iniciar uma nova conversa no ChatGPT, clico aqui, pois eu vou utilizar nesse momento a opção de plugins. Se você tem a opção do ChatGPT 4.0 e não sabe como utilizar todas essas funcionalidades, você deve garantir aí a sua vaga no IA Control, e vou simplesmente dar um Ctrl V, colar todo esse prompt modelador complexo, o qual eu li para você agora, e ele vai iniciar. Ele tem que iniciar me perguntando, enfim, qual é o meu problema, o que eu quero resolver e por que eu quero invocar essas 4 mentalidades, essas 4 personalidades brilhantes, tá? E aí ele diz assim: olá, entendido. Antes de prosseguir com a criação das personalidades e a simulação do diálogo, por favor, poderia me informar qual é o seu problema ou qual é a sua pergunta? Isso nos ajudará a direcionar a discussão de uma forma mais eficaz e relevante. Então eu vou dizer assim: bom, então o que eu estou dizendo para ele é o seguinte: eu quero criar um negócio completamente online, onde eu possa trabalhar da minha casa ou de qualquer parte do mundo, ganhando no mínimo 10 mil reais por mês. Mas eu não quero aparecer, não quero investir dinheiro e tenho pouco tempo disponível para me dedicar nisso, pois eu ainda trabalho em meu outro emprego que ganho 2 mil reais por mês. Eu tenho apenas o final de semana livre. E agora? E aí eu envio isso para ele. Isso aqui me lembra muito o meu início, quando eu comecei lá por volta de 2014, 2015, trabalhando com internet, e eu tinha essas dúvidas e não tinha exatamente ninguém para me auxiliar. Os vídeos que tinham no YouTube eram escassos assim em questão de informações, mas agora nós temos algo extremamente potencial, principalmente para você que está começando e para você que se identifica com essa situação ou algo parecido. Vamos dar um enter aqui e vamos ver agora a mágica, um prompt de comando complexo, fazendo essas mentes brilhantes aí trabalharem para nós. Entendido, você deseja criar um negócio online lucrativo com uma renda mínima de 10 mil por mês, sem necessidade de exposição pessoal, sem investimento e com tempo limitado para dedicação. E aí ele começa a criar as personalidades. A primeira é a Lara, especialista em marketing digital, 10 anos de experiência, QI de 145, com um tom de comunicação otimista. A Lara é criativa, empática e visionária. Ótimo! Ricardo agora é o próximo funcionário que chega aí na minha empresa sem que eu pague nem um centavo de salário para ele. Formação: ele é um empreendedor digital. Fundou várias startups de sucesso. Ele tem um QI de 138. Ele tem um tom de comunicação agressivo. Ele é direto, inovador e estratégico. O próximo é a Sofia, especialista em SEO e conteúdo. Excelente! 8 anos de experiência, QI de 142, amigável, analítica, paciente e colaborativa. E o quarto, o último componente aí da minha equipe, é o Bruno. Ele é um consultor financeiro, 12 anos de consultoria para pequenos negócios, com QI de 140. Ele tem um tom de comunicação pessimista, ótimo, para que eu economize realmente dinheiro, realista, cauteloso e metódico. E aí eles começam um diálogo entre si. A Lara fala assim: com a criatividade e estratégia de conteúdo, é possível criar um negócio online rentável. Podemos explorar nichos de mercado com alta demanda e baixa concorrência. Ricardo, tempo é dinheiro. Precisamos de um modelo de negócios escalável, automatizado. Dropshipping ou marketing de afiliados podem ser boas opções
mas exigem uma abordagem inteligente. E a Sofia diz assim: concordo com a ideia do marketing de afiliados, podemos criar um blog ou um site de nicho. Com SEO e marketing de conteúdo, atraímos tráfego orgânico, perfeito. É um trabalho de longo prazo, porque o tráfego orgânico vai levar tempo, mas é sustentável. E foi exatamente o que eu fiz em 2014, tá? O Bruno, que já é mais pessimista, diz assim: vamos ser realistas. Sem investimento com tempo limitado, o crescimento será lento. E é exatamente isso, pois eu comecei em 2014, sem dinheiro, somente no tráfego orgânico, sem nem um centavo para investir numa estrutura online. Comecei a ganhar dinheiro em 2016, no final de 2016. Então foram 2 anos trabalhando somente de finais de semana e muitas vezes à noite para criar uma estrutura com pouco conhecimento, investindo pouco dinheiro e sem ali precisar, ou sem ali conseguir, né, exatamente me dedicar o que eu gostaria de me dedicar e crescer da forma que eu gostaria de crescer. E ele diz assim: é crucial gerenciar as expectativas e entender que R$10 mil por mês não acontecerá do dia para a noite, corretamente. E aí ele me pergunta: o que você gostaria que eles fizessem? Nesse momento, eu quero que eles continuem o diálogo. E aí vai, eles vão evoluindo a cada vez mais que esse diálogo continua. É um ciclo praticamente sem fim. Pensando na limitação de tempo e na necessidade de um negócio escalável, criação de conteúdo automatizado pode ser uma chave. Podemos usar ferramentas de inteligência artificial para gerar conteúdo e manter o site sempre atualizado. Excelente. O Ricardo concordou com a Lara, tá? Mesmo o Ricardo tendo aí uma visão mais agressiva do negócio e talvez, de certa forma, até pessimista, não tão pessimista quanto o Bruno, mas eu já estou pegando aqui a personalidade de cada um deles, tá? Ele diz assim: Lara, precisamos de uma estratégia agressiva de monetização. Além do marketing de afiliados, podemos explorar publicidade nativa, os native ads e parcerias com marcas. Isso pode acelerar a receita. Sim, mas as parcerias vão requerer aí, de certa forma, talvez já seguidores, né? A Sofia diz assim: é importante construir uma lista de e-mails desde o início, mesmo com pouco tempo, um bom funil de e-mail para manter engajamento e levar vendas consistentes. Podemos automatizar grande parte do processo, certo? Mas para isso vai requerer dinheiro, tá? O Bruno diz assim: devemos também considerar os custos ocultos, como hospedagem de site, exatamente, automação e SEO. Mesmo sem um grande investimento inicial, esses custos podem acumular. Qual é a ideia disso aqui? Eu vou anotando as principais informações. Por exemplo, eu achei aqui uma informação que diz assim: olha, vamos automatizar criando uma lista de e-mails, mas eu precisaria de dinheiro para isso. Então eu vou questioná-los, vou falar: olha, eu não tenho dinheiro para contratar uma plataforma agora de automação. Eu preciso de uma outra ideia. Eu posso criar o conteúdo orgânico? Sim. Utilizar inteligência artificial? Vamos criar conteúdo massivo e atrair seguidores? Excelente. Então eu já estou juntando agora uma ideia em alguns segundos, em alguns minutos aqui com você, para a criação de um potencial negócio online. Se eu passar aqui 3 horas do meu dia fazendo isso, eu saio com um mapa de produtividade, de ideias e, principalmente, se eu não tivesse nem por onde começar, eu saio com um caminho. Se você já tiver um pouco de experiência nisso, você vai conseguir algo extremamente potencial. E se você não tiver, você vai sair com um roteiro para se aprimorar em detalhes específicos. O IA Control ensina tudo isso. O que eu vou fazer para eles agora, tá? Mesmo eles entrando nessa discussão, eu vou mandar agora um conteúdo. Eu quero passar uma informação para eles. Como eles falaram sobre inteligência artificial, eu vou pegar então um vídeo, o qual eu fiz aqui no canal do IA Control, onde eu digo assim: como ganhar aí, ou como começar a ganhar dinheiro com a própria inteligência artificial. Eu copio esse link, volto no ChatGPT e quero que eles assistam esse vídeo. Quero que vocês assistam esse vídeo e vejam se isso pode ser uma boa estratégia, visando a ideia da Lara sobre o uso da inteligência artificial. E aí eu mando o meu vídeo, tá? E eles vão analisar agora utilizando o plugin Vox Script, que é um plugin feito para que ele possa ter os olhos abertos e assistir um vídeo em si, tá? E aí eles assistem o vídeo e dizem assim: obrigado por compartilhar esse vídeo. Vamos ver como as personalidades estão reagindo a eles, tá? A Lara disse: interessante, o vídeo fala sobre usar a inteligência artificial para criar renda online. Isso se alinha com a minha sugestão, tá vendo? Exatamente isso.
tá, de usar a inteligência artificial. O Ricardo concorda, sim, mas podemos ser cautelosos. O vídeo promete ganhos fáceis com inteligência artificial, o que pode ser um pouco exagerado. É vital entender as ferramentas de inteligência artificial que se encaixam no nosso modelo de negócios. O Ricardo, ele é mais agressivo, ele tem aquele padrão de pensamento mais racional, porque eu utilizei o parâmetro top K altíssimo, e é exatamente com ele que está isso aqui, tá? A Sofia diz assim: a inteligência artificial é uma ferramenta, não uma solução mágica. Precisamos de uma estratégia clara de como integrar a IA em nosso modelo de negócios, especialmente considerando o SEO e o marketing de conteúdo, que é exatamente o que a Sofia faz, tá? E o SEO, para mim, no início da minha estrutura, foi fundamental para fazer com que meus vídeos no YouTube fossem impulsionados para cima, tá? E o Bruno diz assim: não esquecemos o aspecto financeiro. Embora o vídeo sugira que não é necessário um investimento inicial, devemos estar cientes dos custos associados ao uso de tecnologias como inteligência artificial, assinaturas, softwares e manutenção. E aí eu vou anotando todas as ideias possíveis e continuando esse diálogo para pegar insights, sacadas, metas de crescimento, início de estratégias e exatamente tudo que eu quiser. Você percebe como um prompt de comando faz toda a diferença quando nós queremos aí encontrar algo? Agora imagine você ter um monte de prompts, uma quantidade gigantesca de prompts de comando podendo ser utilizados para qualquer coisa. O que eu posso fazer agora aqui, de certa forma, é pedir uma crítica, pois a crítica traz em dado momento aí, um resumo ou, de certa forma, um parâmetro de início. O que eu devo fazer então, tá? E aí, nós temos uma mente mestra que soma todas essas informações e faz uma crítica para mim. Qual foi a crítica até agora para que eu possa ter um ponto de partida? E eles dizem assim: a ideia de utilizar a inteligência artificial para criar um negócio online lucrativo é inovadora e alinhada com as tendências atuais do mercado digital. No entanto, é crucial abordar essa estratégia com um entendimento claro dos desafios e as limitações. Primeiramente, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, não é a solução completa em si, ela deve ser integrada com um modelo de negócio bem pensado. Ou seja, ele está sendo extremamente realista no que eu estou falando e, principalmente, nos mostra que é necessário trabalho, dedicação, inteligência e saber como integrar aqui essas ferramentas. Eu coloquei alguns empecilhos como pouco tempo, coloquei empecilhos como falta de dinheiro ou pouco investimento e principalmente disse aí que eu gostaria de ganhar 10 mil reais por mês, porque assim eu conseguiria sair do meu emprego e vir trabalhar apenas no digital, tá? E aí ele diz assim: a automação de conteúdo pode economizar tempo, que é algo realmente que eu tive muito problema no início, pois gastava muito tempo e nada disso de inteligência artificial ou automação existia. Mas a qualidade e a relevância do conteúdo são fundamentais para o sucesso no longo prazo. É importante ser realista quanto às expectativas de renda, ao mesmo tempo é necessário ver os resultados significativos. Ou seja, essa crítica aqui, ela vai me dar um insight de tudo isso que foi conversado até aqui, e aí ele me dá um resumo no final, dizendo que a utilização da inteligência artificial é uma estratégia promissora, tá abordada com compreensão clara dos desafios, com um planejamento cuidadoso e expectativas realistas. Então, até aqui, a gente teve esse insight. Utilizar a inteligência artificial para criar conteúdo de uma forma mais rápida, mantendo ali, de certa forma, conteúdos que são relativamente bons para que eu consiga engajar a audiência e crescer. Criar um conteúdo com inteligência artificial me proporciona criar conteúdo sem precisar aparecer e com pouco tempo. E algumas ferramentas de inteligência artificial permitem que você faça isso ainda de forma gratuita, ou seja, pouco tempo, pouco dinheiro, sem aparecer, me dedicando exatamente na criação de um negócio da forma que eu gostaria. Eles me passaram que eu preciso de utilizar técnicas de SEO e marketing. Posso abordar o mercado de afiliados, que é a melhor forma para se começar sem dinheiro, sem um produto próprio e sem saber exatamente como fazer. Eles me passaram aqui, em alguns minutos, estratégias de como eu posso utilizar, além do marketing de afiliados, pensar no próprio dropshipping e colocaram alguns empecilhos e dificuldades que eu possa ter na criação de um negócio online. Em poucos minutos, de uma forma simplória aqui, brincando com você, esse prompt de comando modelador complexo nos trouxe várias sacadas e vários insights.
Eu posso ficar horas aqui aprimorando, enviando conteúdo, perguntando, fazendo com que eles me façam perguntas para que essa inteligência artificial entenda ainda mais sobre o meu problema e como eu posso estar resolvendo isso e criar um escopo para montar um negócio online altamente lucrativo, sem aparecer, sem investir grandes quantias de dinheiro e utilizando pouco tempo de trabalho. Esse prompt de comando, ele é impressionante. E eu quero que você diga aí nos comentários o que você achou a respeito disso. Essa é apenas uma pequena parcelinha daquilo tudo que você aprende com inteligência artificial. Apenas um pequeno prompt modelador dentro de inúmeros outros que você pode utilizar para controlar, dominar completamente a inteligência artificial e não ser dominado por ela no mundo novo que nós teremos aí nos próximos anos, diante de todo o avanço tecnológico e a velocidade que as coisas estão surgindo. Deixe aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Inscreva-se nesse canal se você for novo, compartilhe esse vídeo, passe essa informação para frente para que mais pessoas possam observar como deve-se utilizar uma inteligência artificial de verdade. Com um pouquinho aqui, você aprendeu de engenharia de prompts, montando um prompt complexo modelador, e um pouco que você aprendeu sobre técnicas de prompting avançado, fazendo com que as personalidades sejam ali completamente diferentes umas das outras, com parâmetros de criatividade, humanização, racionalidade e emoção. Eu espero você na próxima instrução e eu espero você dentro do IA Control a partir do dia 12 de dezembro de 2023. Valeu e até a próxima aula.